Vamos fazer a correção agora, nono ano. Então, olhem só. No exercício 3, o objetivo ou tema de estudo era a honestidade e a solidariedade dos brasileiros, tá? Justificativas para o projeto, que já existem já existem iniciativas bem-sucedidas em relação à comprovação aí, à valorização da honestidade, né, em outros países. E o tema tem ganhado muita importância, né, precisa ser trabalhado muito aqui no Brasil, já que passamos por processos de corrupção que acaba vamos dizer, comprometendo aí essa questão da honestidade entre os brasileiros, né? Então, se já existem experiências bem-sucedidas nesse campo da honestidade, por que não aplicá-las aqui no Brasil, tá? Metodologia escolhida é um experimento social, né? Então, disponibilizar sorvetes para vender, né? Para serem vendidos aí em um freezer, onde a pessoa vai apenas depositar o dinheiro, né, em relação ali à compra daquele sorvete, tá? O local e público, o local foi a Universidade, né, Tecnológica Federal do Paraná, de Cornélio Procópio, e o público os universitários, né? Recursos necessários e financiamento, quer dizer, foi necessário providenciar os sorvetes, né? Mas aí precisaram dos sorvetes, dos cartazes, dos freezers, né? E aí o que acontece? Da divulgação dos pesquisadores que montaram esse projeto, né? Essa ideia desse experimento. E ele foi patrocinado por um banco e 2 empresas, tá? Não esqueçam de colocar isso. Agora, lá no exercício 4, ele fala assim: era para vocês registrarem qual seria a hipótese do professor responsável, que daria certo, já que, né, em outros lugares do mundo também deu certo. E a hipótese das outras pessoas é que as pessoas seriam desonestas, que não daria certo, e roubariam até o freezer, né? Tá? Depois, aqui ele pede para vocês fazerem um cálculo aí, né, em relação a quantos dias, em média, aproximadamente, o projeto estava em vigor, tá? Eu espero que vocês tenham chegado a aproximadamente 12 dias, porque vocês iam pegar o valor total ali dos sorvetes, né, dos 2.399 sorvetes que foram vendidos, dividir por 200, né, porque 200, a quantidade de picolés, que aproximadamente eram vendidos aí por dia, tá? E aí vocês iriam obter um número aproximado de uma dízima, 11,995, então aproximadamente 12 dias, né? Conforme o texto, 2.399 foram vendidos, mas não foram pagos. Considerando o preço dos picolés, calcule o valor total arrecadado e prejuízo sofrido, né? O valor total arrecadado foi de 4.698, tá? Porque o total não era 2.399, né? Eles foram vendidos, já haviam sido vendidos 2.399. Desses 2.399, 50 não foram pagos, tá? E aí, quer dizer, no total daria 2.399 vezes 2, né? Porque eram R$2, daria um total de 4.798. Porém, 50 não foram pagos. Então, nós fazemos 50 vezes 2 dá 100. Então, 4.798 menos 100 reais desses que, né, não foram pagos, aí dá um total de 4.698, beleza? E o prejuízo foi de R$100, né? Demonstra a porcentagem de sorvetes pagos e a de sorvetes não pagos em relação ao total. 97,6%, né, que foram pagos e não pagos 2,4%, tá? De acordo com a reportagem, a inadimplência, qual o melhor gráfico para demonstrar essa informação? Um gráfico de linhas, né, porque ia mostrar aí esse alto e baixo, tá? Além do gráfico, que recursos visuais, cartazes, explicativos, né, fotografias, caixas de textos, tudo para justificar aí que poderia ser acrescentado, né? Ao longo da reportagem, menciona-se uma possibilidade de recuperação do prejuízo sofrido. Em que momento, né? No momento que eles desenvolvem, né, incentivam, né, a venda ali dos sorvetes, e eles voluntariamente, alguns alunos pagaram, né, um valor maior do que foi pedido. Eles tiveram um lucro maior ali do que esperado, tá? A sequência desse exercício 7 ficou, primeiro, busca de financiamento para a compra da infraestrutura necessária, quais eram os procedimentos, ações previstas
para colocar em prática ali o projeto. Então, primeiro, busca de financiamento para a compra de infraestruturas, depois, disposição de sorvetes no hall da entrada da faculdade, com instruções de como comprá-los, depois, exposição da arrecadação, dos lucros, dos prejuízos ao lado do freezing na internet, que foi isso que fizeram, né? Então, as pessoas conseguiam observar, analisar, fazer essa reflexão. Depois, compra de mais sorvetes para reposição, uso do lucro para a compra de produtos de limpeza e doação às instituições assistenciais da cidade, tá? Depois, realização de campanhas de conscientização, ressaltando o caráter solidário do projeto. Realização de palestras e debates na universidade com finalidade educativa. E expansão do projeto para além da universidade, tá? De acordo com a reportagem, já é possível vislumbrar alguns resultados do projeto? Explique sua resposta. Sim, né? Porque os estudantes ficaram mais sensíveis em relação a agirem com honestidade, a praticarem a solidariedade, né? Porque você comprando um sorvete sendo honesto, você ajuda uma instituição ali, né, doando, porque parte daquele dinheiro que é arrecadado, uma parte, né, vai para a reposição dos sorvetes e a outra vai para destinar ali a produtos, né, de limpeza para entidades assistenciais da cidade, tá? Nos 2 últimos parágrafos, era para vocês assinalarem quais eram as afirmações do sociólogo, né? Então, ele explica a origem do comportamento conhecido como jeitinho brasileiro, ele confirma cientificamente as ideias que sustentam o projeto da universidade e ele define o que é o jeitinho brasileiro, tá? No 10º exercício, ele pedia para que vocês fizessem relação, estabelecessem a relação, né, de acordo com as pessoas mencionadas lá no texto, tá? Então, a fala do professor, é o último parênteses, faz uma análise otimista dos resultados, minimizando os dados negativos, tá? Do sociólogo, defende que a democracia exige comprometimento de cada indivíduo como bem comum. Do estudante Rirley de Oliveira, né, demonstra a confiança da honestidade dos estudantes e elogia o caráter solidário do projeto. Da estudante Amanda, ressalta a importância de ações educativas para evitar o aumento da desonestidade entre os alunos. E do estudante Celso Miranda, mostra-se surpreso com a honestidade demonstrada pelos estudantes e comemora, né? Porque a princípio era um projeto que eles acreditavam que ia dar errado, né? Depois, no próximo exercício, no exercício 11, na letra A, ele pede para que vocês copiem, né, os verbos de elocução. Os verbos foram os seguintes: o comemorou, avalia e ressaltando, tá? Uma possível reescrita, né, para o trecho ali, né, a paráfrase que foi feita, mas transformando essa paráfrase em uma citação direta, seria o seguinte: graças a Deus, alguns alunos pagaram a mais, o que compensou a desonestidade de outros e ajudou na sobrevivência do projeto. Provavelmente isso ocorreu porque fizemos campanhas enfatizando que o lucro da venda do sorvete seria doado a instituições de caridade. Os alunos perceberam que era uma oportunidade de ajudar o próximo também, declarou o professor André Shigemoto, tá? No 12º, né, uma paráfrase possível para este trecho é: o projeto Confiança e Solidariedade em Palitos foi idealizado pelo professor do Departamento de Engenharia Elétrica, André Luiz Shigemoto. Após viver alguns anos na Noruega, para a conclusão do doutorado. Shigemoto relata ter surpreendido com o fato de que lá os próprios clientes realizavam as operações de pagamento pelos serviços sem qualquer fiscalização. Passou então a imaginar que a experiência poderia dar certo aqui no Brasil, né? Então, reparem como é diferente aí a questão do parafrasear. Possíveis verbos lá que podem substituir, né, o exercício 13, a letra A pode ser pensa, confia, defende, sustenta. Na letra B, né, substituindo destaca, pode ser enfatiza, ressalta, sublinha, tá? Frisa. Na letra C, o confessa pode ser admite, confidencia, assume, reconhece, tá bom? E o 14º eu fico aguardando na aula do dia 18. Quem tiver essa entrevista vai apresentar no dia, na nossa aula. Combinado, amores? Tenham um bom fim de semana, façam essas atividades, corrijam e anexem lá no Google Classroom, nessa mesma atividade que estão os vídeos, tá bom? Um abraço, gente, boa semana!